E aí, estudioso, como é que está passando hoje? Sabe o que é que a gente vai ter? Aula da civilização hebraica. Conversar um pouquinho sobre uma das civilizações mais significativas do ponto de vista cultural para a humanidade. Aquela que primeiro desenvolveu o monoteísmo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, que vem a vinheta. Olha só, chegando lá para a gente conversar sobre uma das civilizações mais significativas na formação da humanidade contemporânea, que é a civilização hebraica. Os hebreus, eles são os primeiros a terem uma sistematização do monoteísmo. Cuidado, os egípcios tiveram uma fase monoteísta, mas durou muito pouco tempo no governo de um faraó chamado Akenaton. E é durante esse período que você vai ter lá uma ideia de um único Deus entre os egípcios. Mas são os hebreus que não apenas estabelecem o monoteísmo, mas a forma que esse monoteísmo ele deve ser, inclusive na própria constituição do Deus. Só que, para tanto, a gente tem que saber de uma coisa: onde os hebreus surgiram, onde pela primeira vez apareceram e o que significa o termo hebreu. É aí, então, que primeiro a gente vai estudar sobre as origens do termo hebreu lá na antiga Mesopotâmia, na época de um rei chamado Hammurabi. Se eu te disser que o termo é construído pelos mesopotâmicos de maneira pejorativa, negativa, os hebreus significam, literalmente, aqueles que moram do outro lado do rio. Um elemento pejorativo, negativo, de dizer que os indivíduos são desqualificados, que estão do outro lado lá do rio Tigre e Eufrates. A primeira vez que nós temos notícia dos hebreus, do povo semita, é na cidade de Ur, no Império Babilônico. E semita, você escutou o termo que eu acabei de te dizer? Rapaz, você sabe o que significa semita? Semita, biblicamente, vem da ideia do filho de Sem, ou filho de Noé, descendentes de Sem, aqueles que vão herdar o mundo depois do dilúvio, os bem-aventurados, aqueles que Deus escolheu. Por isso que toda vez que você usar o termo semita, você está fazendo uma referência ao povo judeu. Não é somente isso, não. Mas, no geral, é esse sentido. Porque se a gente for colocar como semitas, os próprios povos que estão ali na Ásia, no entroncamento entre Ásia e Europa, são semitas de maneira geral, principalmente até mesmo os árabes, porque todos eles são descendentes de um único indivíduo, que no caso seria Sem, filho mais velho de Noé, que foi abençoado por Deus depois do dilúvio, porque foi lá e cobriu as vergonhas do pai, depois que Noé encalhou lá a sua arca no Monte Ararat, tomou uma dosezinha de vinho, ficou meio assim estranho, e aí o que é que acontece? Sem é o filho mais velho, cobre o pai, Deus recompensa a atitude de Sem, dizendo que os filhos de Sem, semitas, irão herdar o mundo. É daí que vem o nome semita. Por outro lado, quando você diz assim, antissemita, é um problema, porque você está se referindo a uma situação contra a população judaica, contra a população hebraica. Só que tem um detalhe, viu? Esses hebreus aí vão ter várias fases políticas. A primeira delas é a fase do patriarcado, em que o patriarca é um chefe político, militar, é aquele que é escolhido por Deus para levar o povo sempre à procura da Terra Santa, Canaã, a terra que vai emanar leite e mel, que Deus deu esse território a essa população, o Deus hebraico, o Deus abrâmico, o Deus de Abraão, para dar aquela ideia de um monoteísmo exclusivista, que Deus deu aquela terra a eles. Isso tudo vai acontecer durante o patriarcado. Olha só o slide para a gente dar continuidade. Esse patriarca vai ser substituído por um juiz. A segunda fase, o juizado, um período de formação da união das tribos hebraicas. Você sabia que Abraão teve 12 filhos? Você sabia que os filhos de Abraão vão formar tribos? As 12 tribos, as 12 tribos de Israel, quase um trava-língua. As 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Abraão. Cada um tendo importância, cada um tendo significado. Essas tribos que estão durante o patriarcado procurando a Terra Santa, em um determinado momento,
em um determinado período da história deles, vão se unificar a partir da guerra, do combate de povos que estão ocupando o que a gente chamaria de Palestina hoje em dia. É quando surge a figura do juiz. E tem uma coisa interessante. Sabe que houve uma mulher juíza? Débora. Débora já dizia que a justiça se faz em qualquer lugar, debaixo das palmeiras ou dentro dos grandes palácios. Olha que concepção interessante, massa. É uma mulher que vai ter um poder gigantesco nesse momento. Cuidado, também é um chefe militar, que também vai ser escolhido por Deus. Portanto, o poder do patriarca, o poder do juiz, está associado a uma demanda divina, do sagrado. É Deus que escolhe. A terceira e última fase, olha aí, é a realeza, o período de Davi, o período do pai dele, Salomão, aliás, do filho dele, Salomão. Lá vai eu trocando os reis hebreus. A sequência, o massa, o legal, é perceber que a realeza é o apogeu dessa civilização, tanto econômico como político. Mas também depois da realeza é a grande crise que o povo hebreu passa. Nós temos então 3 fases políticas: patriarcado, juizado e realeza, cada uma delas com suas características próprias. E aí, o que é que vai acontecer? Os hebreus vão decorrer maior parte de sua história à procura de um espaço sagrado que Yahvé, o Deus hebraico, havia dado para esses indivíduos em algum momento. Toda essa concepção de Terra Santa está diretamente vinculado a Canaã, que seria uma terra de beatitude, que seria uma terra que Deus daria a esse povo sagrada. Até hoje, os hebreus estão associados a isso. Quando o que sobrou deles, os judeus, construíram, elaboraram o Estado de Israel em 1948. Uma das justificativas que essas populações semitas, essas populações judaicas deram, era a necessidade de ter uma terra que é o local que Deus deu a eles. É aí que surge o atual Estado de Israel. Então veja que durante milhares de anos o que se alimentou entre os hebreus era a coesão a partir da procura de uma terra que Deus havia dado a esses indivíduos, que é Canaã. Olha aí o título. Nós vamos ter, então, a ideia do sagrado, do sobrenatural, do metafísico, associada à constituição desse espaço do sagrado. É aí onde você precisa compreender que durante todo esse período de procura da Terra Santa, nós temos vários acontecimentos. Lembre deles, porque eles podem estar num texto, eles podem estar num documentário, eles podem estar em um comentário qualquer e você precisa saber, você precisa conhecer. Um deles é o cativeiro do Egito. O que foi que aconteceu? Lá durante o patriarcado, Abraão leva os caras da Mesopotâmia para o Egito. Ou, aliás, da Mesopotâmia para a Palestina, para Canaã. Chega lá, deu certo. Só que acontece uma seca muito grande. E aí os patriarcas vão para o Egito. Eles acabam ficando lá quase 400 anos pela história bíblica. E durante esse período, há um momento que os egípcios escravizam, dominam, tornam os hebreus servos. Durante 4 séculos, esse povo fica sobre os serviços e a submissão egípcia. Até que aparece um cara chamado Moisés, que vai falar com Deus, Deus fala com ele vai encaminhar o povo hebraico do Egito. É a saída do Egito. Se nós temos o cativeiro do Egito, nós também vamos ter o êxodo. E o que é isso? É a saída dos hebreus do Egito de volta para a Palestina. Perceba? Mesopotâmia, Palestina. Palestina, Canaã, Egito. Egito, Palestina. É durante o êxodo, é durante 40 anos de êxodo, que os hebreus acabam criando os 10 mandamentos, ou decálogo, ou leis mosaicas. Esses são os nomes que nós damos a esse conjunto de leis, ou melhor, esse conjunto de princípios jurídicos estabelecidos pelos hebreus. A ideia é que Deus passou essa lei para Moisés e Moisés encaminhou para o povo. Então, até do ponto de vista jurídico, os hebreus também representam o sagrado. Um outro elemento importante é a cisma. Ei, gente, não é o cisma, é a cisma, a divisão. Quando as 12 tribos, lá durante a realeza, acabam entrando em uma guerra civil e se dividem. A cisma é a divisão dos hebreus em 2 estados. O estado de Israel, composto de 10 tribos, lá durante a realeza, e 2 tribos, que formam o reino de Judá.
As 10 tribos acabam desaparecendo, arrumando uma briga, uma confusão, pegam um pau lá com os mesopotâmicos e acabam deixando de existir. Só ficando, então, 2 tribos, Judá e Benjamim, que formam o reino de Judá. Ortodoxos, fiéis ao monoteísmo, não vão se envolver em grandes conflitos. É daí que surge o nome judeu. Por que o judeu se chama de judeu? Ora, porque o que sobrou da civilização hebraica é o Estado de Judá, que vão manter uma ortodoxia, que vão manter uma relação identitária com a ideia monoteísta de terem sido escolhidos por Yahvé para herdarem o mundo. Olha o slide novamente. É aí então que a gente vai ter essa concepção das 12 tribos se dividindo e sobrevivendo apenas 2 das 12. Muito tempo depois, os judeus, o reino de Judá, é dominado pelos romanos. E durante essa dominação, eles acabam resistindo a conceitos como a divindade do imperador romano. Uma série de rebeliões vão se dar, até que os romanos, então, resolvem destruir completamente o reino de Judá. E a gente chama isso de diáspora. E aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A partir daí, os judeus são expulsos daquela região e se espalham para o mundo todo, mas mantêm sua identidade religiosa. Quando a gente fala da diáspora, ela vai existir do ano 70 depois de Cristo até o ano de 1948, quando o Estado de Israel será fundado na Palestina. Na época, os palestinos estavam sob domínio britânico. Quando os britânicos, pós-Segunda Guerra, começam a perceber o fluxo de judeus por ali, o que é que eles fazem? Abdicam do controle da região e os judeus, os futuros israelenses, formam um Estado, gerando uma ruma de briga, uma ruma de confusão, uma ruma de cacete que até hoje está valendo naquela região. Mas esses são os principais acontecimentos da civilização hebraica. Dá uma olhadinha agora no slide novamente, para a gente entender a grande importância, então, dos hebreus para o mundo de hoje está na religião. Entre os aspectos que a gente vai ter, monoteísmo, um único Deus, que tem toda uma preocupação com a conduta do indivíduo, com o comportamento. Por isso que não é apenas monoteísmo, é um monoteísmo ético. Ele se preocupa com o comportamento, ele se preocupa de que maneira o indivíduo age, se comporta, age. E a partir daí, você tem até uma concepção de ser punido ou de ser beneficiado, de ser congratulado pelo comportamento que você tem. É uma religião escatológica porque acredita no fim do mundo como nós conhecemos. Quando o Messias, quando o enviado de Deus vier, mais uma vez, nós teremos então o fim do mundo como nós conhecemos numa nova formação que tende a uma eternidade. Cuidado, a escatologia não pode ser entendida apenas como o fim do mundo, mas como o fim do mundo a partir de uma nova perspectiva eterna de bem-aventurança por aqueles que acreditam e foram fiéis a Deus. A ideia de salvacionismo está presente aí. Exatamente a ideia, ó, se você se comportar assim, 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 você vai ter um grande presente, que é o céu. Se você não tiver, você vai para o inferno para ser punido, para exatamente aprender, perceber como o comportamento religioso afeta politicamente, juridicamente. Esse salvacionismo também está presente em outras religiões, como a escatologia e o monoteísmo ético. Tudo isso é de base hebraica, mas se desdobrou em outras religiões, como a gente vai ver. O messianismo. Lembra que eu falei do Messias? Quando é um enviado de Deus? O Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que Deus vai se manifestar em corpo, em presença, em convivência com seres humanos e vai levá-los a uma redenção. O messianismo, muito presente no cristianismo, é de origem judaica. Só tem um detalhe. A religião hebraica é exclusivista. Ela entende e estabelece o conceito de que a religião é exclusivamente dos hebreus. Os outros povos não têm acesso a esse Deus nem a essas percepções. Esse exclusivismo está associado a um conceito de escolha de Deus dos hebreus ou depois dos judeus para que eles herdem o mundo. Olhe como é interessante essa perspectiva. Agora, outra coisa importante é a ideia de Deus. Olha aí, esse Deus, ele se estabelece a partir de elementos associados a uma onisciência, viu? Fui falar de Deus, você teve uma manifestação agora de várias cores ao mesmo tempo, naquelas telazinhas antigas que a gente tinha quando a televisão estava fora do ar. Sabe o que é isso? É a manifestação do sagrado, do sobrenatural na nossa aula, dizendo
Deus é onisciente, porque Ele está em todos os lugares, sabe de tudo e pode tudo. Você sabia que a onisciência é a ideia de saber de tudo, que tudo está dentro de sua consciência e acontece por essa consciência? É a ideia da onisciência. Olha só, outra característica vai ser a questão de onipresente. Deus está em todo canto ao mesmo tempo, mas também Deus pode tudo. Deus se autogera, Deus se autocria. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas tem um detalhe. Esse Deus é espiritual. É espiritual, ele não tem forma definida. Essa questão da gente ficar dizendo que Deus é homem, que Deus é não sei o quê. Não, não, não. Deus é uma entidade onipotente que pode ser o que ele quiser, quando quiser, como quiser. Ele se manifesta como masculino, como feminino, como um pássaro, como animal. Ele pode se manifestar como um som, como um fogo que queima a plantinha lá, a sarça no deserto, sem consumi-la que Moisés viu. Isso é Deus. Onisciente, onipresente, onipotente e espiritual. Olha só de novo, essa ideia de Deus está diretamente associada a uma revelação. Deus fala quando quer, com quem quer, mas não é com todo mundo não. São pessoas importantes, pessoas que passam a ter muito poder e significado social, porque eles são um caminho que Deus usa para falar com todos. Por isso que Deus se revela. Olhe só que elemento interessante a gente tem. Mas tudo isso tem um elemento massa. Sabe que tudo isso se manifesta a partir da construção de um templo chamado Templo de Jerusalém, que Salomão vai construir, e lá vai estar guardado a arca com os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá antigamente, muito no passado, durante o êxodo, durante o período que eles saíram do Egito, pós-cativeiro do Egito. É lá, nesse lugar, na arca, que você tem os 10 mandamentos. Dentro do templo é a morada de Deus. Ipsiliter, é assim que eles acreditam e é assim que eles concebem. Dentro do templo que Salomão manda construir, na verdade é Davi. Salomão vai terminar, vai aumentar, ampliar. É esse templo que representa esse poder e a coesão. Viu como a arquitetura estudiosa é importante nos significados políticos e sociais? Percebe como a arquitetura cria espaço, cria identidade? A arquitetura é poder. A construção do templo materializa esse poder de Deus e a própria história hebraica. Olha só aí como é bonitão essa ideia de um princípio jurídico. Princípio jurídico? Sim. Os 10 mandamentos que estão dentro do Templo de Jerusalém, eles estão diretamente associados a um princípio que norteia o comportamento. Cuidado, a lei hebraica está lá no Deuteronômio. Os 10 mandamentos são orientações dadas a Moisés por Deus e repassadas para as pessoas, para os judeus, para os hebreus, de conduta, comportamento. Pressupõe uma orientação. Não matarás, não cobiçai, não falai o nome de Deus em vão. Perceba que são orientações, diferentemente da lei que pressupõe o crime e já dá uma punição. Aí é uma educação, uma orientação, uma perspectiva. Tudo isso está onde? Dentro do templo. Estava onde? Dentro do templo de Jerusalém. Por isso, essa ideia da lei sagrada, da lei sobrenatural, como a gente consegue ver aí. Olha aí o que sobrou do templo de Jerusalém. Cuidado, não se confunda não. Você está vendo aí, ó, o templo de Jerusalém, só que o que sobrou. Sabe o que é que sobrou? Simplesmente aí a muralha que a gente chama hoje de Muro das Lamentações. O que você está vendo é a parte do templo de Jerusalém que sobreviveu à destruição romana. Lá em cima você tem a Mesquita Azul. Essa mesquita é onde coloca-se que Maomé, o fundador, o criador lá do islamismo, sonhou que ele teria acesso ao céu, numa escadaria, e lá em cima estava Jesus. É sério? Estava Jesus, Moisés e Abraão. E embaixo, Maria, apontando o caminho da escada para que Maomé subisse. Viu como o islamismo tem elementos judeus, hebraicos, mas também tem cristãos? Essas 3 religiões estão em conjunto. Aí você tem o quê? A muralha que sobrou da destruição do Templo de Jerusalém, feita pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Percebe como é um lugar importantíssimo para 2 religiões, tanto a religião judaica como a religião islâmica. Está vendo esse altozinho aí? Se eu te disser
que os judeus acreditam que foi aí que Abraão foi sacrificar Isaque, seu filho, por ordem de Deus, para se ter certeza que Abraão tinha fé em Deus, que ele obedecia. Claro que tem toda uma história aí que depois eu conto para você. Mas esse lugar é muito sagrado para essas religiões por causa desses acontecimentos. Seja um sonho, um sacrifício de um pai sacrificando o próprio filho, a existência de um templo que guardava a lei e representava o caminho da salvação. Então, chegando ao final da nossa aula, com essas informações rápidas, diretas, para que você pense, reflita um pouco sobre a religião hebraica, sobre de que maneira isso impacta o mundo de hoje. Então, que tal? Vamos ser um estudioso aí? Ativa o sininho, se inscreve no canal. Lembre, nós temos um Spotify, se você não quiser ver, só escutar. Se você quiser aprender, estudar, nós temos até um cursinho. Então, é o estudioso em todas as frentes, servindo para você como ferramenta de educação, para desbloquear o cérebro. Até a próxima aula!